é difícil o cara se recuperar num espaço tão curto de tempo, assim, faltam 4 corridas pra acabar o ano e ele tem que voltar a ser o piloto que ele era no começo da temporada. Sim. Agora, de onde ele vai tirar isso? A gente tem a sorte de ter uma grande disputa de título acontecendo logo no nosso GP. Tem 3 caras aí, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, que estão batalhando ponto a ponto pra ver quem ganha essa bagaça. Dito isso, a gente decidiu buscar a capivara deles aqui no Brasil pra ver quem que vai bem e quem que vai mal aqui nessa terra sagrada do automobilismo. Começando por Lando Norris. Desde 2021 são os números. A melhor posição dele foi um P2, que aconteceu em 2023. A melhor classificação dele foi um P1, que aconteceu ano passado. E o pior resultado dele foi um P10. Ok. Né? Então tá aí os números de Lando Norris. São números aceitáveis ali. Esse P10, se eu não me engano, foi porque ele teve um pneu furado logo na primeira volta. 2021, acho que foi, né? Contra o Carlos Sainz, inclusive. O Sainz... Sempre ele nascendo do crime. Sempre ele nascendo... O Sainz abandona e ele e o Lando tem que trocar o pneu. Acho que é isso. Oscar Piastri. O Oscar Piastri, obviamente, ele tem números um pouco piores ali, mas ele também só correu 2 vezes no GP do Brasil na vida dele inteira, né? Então, desde 2021, vocês não contam aí 2021, 2022. Desde 2023. Né? Desde 2023, pra ele que ele só correu a partir disso. O melhor resultado dele foi um P8. O pior resultado dele foi um P14. E o melhor qualifying dele foi um P8 também. Ok. Preocupante, né? Preocupante. Beleza que é uma, né? É isso que você falou, é uma amostra mais curta, né? Mas é uma amostra curta que não tem nada. Aí não tem nada. Mais complicado. Realmente. Né? E repito, ele teve carros competitivos. Nos últimos 2 anos, nessa altura da temporada que o GP do Brasil aconteceu, o Oscar Piastri teve carros competitivos. De fato, verdade. Ele só não conseguiu performar. Ano passado você até passa um pano ali por causa da chuva e tudo mais, mas mais ou menos. Na sprint também. ele tinha andado bem, né? Ele venceria na e sprint, abriu a mão dela para o Lando Norris. Exatamente, na sprint ele foi bem. Mas, enfim, preocupante a situação do Piastri aí. Vamos ver se ele consegue fazer uma corrida boa aí esse final de semana, né? E aí chegamos em Max Verstappen. Aí complica o negócio. Sim. Porque, o melhor resultado dele foi um P1, obviamente. O pior resultado dele foi só um P6. Sim. E a melhor classificação dele, obviamente, um P1 também. Então o Verstappen, nos últimos anos, tem sido muito dominante no Brasil. E se você puxar o último ano antes de 2021, ele ganhou. Ele ganhou, Foi 2019. E esse P6 ainda é muito contexto, né? Que é isso que você falou. Ele tem um acidente com o Hamilton, acho que né? Com o Hamilton. E aí quebra asa, enfim, a corrida dele é muito prejudicada por isso. Mas talvez em condições normais ele tivesse, sei lá, talvez não uma vitória, mas um pódio, um 4º lugar, que seja. Exatamente. E aí eu devo lembrar vocês que esse final de semana é especial, porque teremos uma sprint que vale 8 pontos, uma corrida que vale 25, e se o vencedor das duas aí pode somar até 33 pontos no final de semana, que foi o que o Verstappen fez no GP de Austin, por exemplo. Então, é um GP que vai definir muita coisa sobre essa liderança do campeonato. A gente pode ter uma troca de liderança, porque Lando Norris está 1 ponto à frente de Oscar Piastri. O Oscar Piastri virou o perseguidor agora, depois de ter sido perseguido a temporada quase inteira. E, enfim. Então, se o Piastri ficar 1 posição na frente do Lando na sprint, ou 2 posições, ele já alcança essa liderança do campeonato aí. E o Max Verstappen está a 36 pontos do líder Lando Norris. Então, o Verstappen não pode assumir a liderança nesse final de semana já, mas ele pode chegar bem perto. Em condição ideal, ele poderia ficar a 3 pontos, né? Poderia ficar a 3 pontos. Se o Lando abandonasse nas duas e ele ganhasse as duas, aí realmente ele ficaria a 3 pontos. Mas essa é a situação do campeonato e eu quero saber as opiniões de vocês. Comentem aí, o que vocês acham que vai acontecer? Quem que chega melhor para essa corrida no Brasil? O que você acha? Quem chega melhor, com toda certeza, é o Lando Norris. É isso que a gente vê ali. Os números dele são números respeitáveis, são números confiáveis. E o momento dele é de uma crescente absurda, né? Venceu muito bem no México, andou bem em Austin, andou bem na corrida anterior que foi em Singapura. Então é um cara que tá numa crescente muito boa. E que você sabe, se ele tiver um carro bom, ele vai entregar algo aceitável, algo decente, algo competitivo. E o mesmo vale para o Max Verstappen também, que se a Red Bull der um carro para ele confiável, um carro bom, a gente sabe que ele vai estar pôr esse carro lá em cima e brigar pela vitória, brigar por um pódio, etc. Acho que a maior interrogação aí é o Oscar Piastri, né? É um cara que tem uma amostra curta, a amostra dele que é curta não é tão boa mesmo, tendo um carro tão bom, e ele chega num momento mental e também técnico, eu acho que pouca gente fala, Sim. Bastante questionável, né? Então é um cara que eu consigo ver ele sofrendo. Não que ele vá sofrer, mas eu acho que é meio improvável que a gente veja Lando e Max em condições normais sofrendo muito. O Oscar Piastri talvez seja um cara que tenha alguns problemas e não consiga classificar,
ou, sei lá, fazer um sprint ruim e fazer 2 pontos, enquanto os seus rivais fazem 8 e 7. Então, quem chega melhor, com toda certeza, é o Lando Norris. E respondendo uma pergunta que você nem fez, quem chega pior é o Oscar Piastri. De fato. Não tem o que dizer, né? É o que a gente fala do histórico do Oscar Piastri nas últimas corridas do ano que ele teve nas suas 2 temporadas de Fórmula 1. Além de tudo isso que você falou, dele chegar num momento técnico ruim, dele chegar num momento psicológico ruim, da McLaren aparentemente tá começando a trabalhar mais voltada pro Lando Norris, porque ele consegue entregar os resultados nesse final de ano. Além de tudo isso, é um cara que ainda tem um histórico ruim nas últimas corridas do ano, que são provas que talvez ele não goste de correr, ou enfim, não sei. Mas o ponto é que o cara tá com uma dificuldade tremenda. E assim, é difícil o cara se recuperar num espaço tão curto de tempo. Assim, faltam 4 corridas para acabar o ano e ele tem que voltar a ser o piloto que ele era no começo da temporada. Sim. Agora, de onde ele vai tirar isso? É o que a gente vai ver. Da mesma maneira, o Lando Norris nunca ganhou aqui no GP do Brasil, né? Não, de fato não. E ano passado foi bem traumático o GP do Brasil pra ele. Então, eu acho que esse GP do Brasil tem tudo pra ser uma redenção pro Lando Norris. Se ele ganha esse GP aqui, não necessariamente ele precisa ganhar a sprint o GP, mas se ele ganhar a corrida principal, pensando no que aconteceu ano passado aqui no Brasil, eu acho que pode ser uma virada de chave ali na temporada dele, nesse final de temporada dele, pra ele poder ir rumo ao ganhar o campeonato, porque é um GP que ele sofreu muito no ano passado, é um GP que todo mundo tinha uma expectativa muito grande dele continuar cortando a diferença pro Verstappen, foi o momento em que foi a pá de caldo do campeonato dele. Então eu vejo esse campeonato, esse GP do Brasil, como um trauma que o Lando Norris precisa superar pra poder ser campeão. Eu vejo isso. Se o Lando Norris supera, porque assim, a gente sempre vê times campeões de futebol, por exemplo, superando tabus pra poder ser campeão. Então, sei lá, o Flamengo não ganhava no Paraná desde não sei quando, aí em 2019, quando foi campeão brasileiro, foi lá e ganhou. Então, tipo, é normal. Geralmente, quando você tem uma campanha de título, você tem que quebrar uns tabus, você tem que acabar com algumas escritas, e o Lando Norris nunca ganhou no GP do Brasil. É lógico, ele nunca ganhou na maioria dos GPs do ano, né? Porque ele só tem 10 vitórias na carreira. Mas eu acho que foi bem traumático no passado pra ele. E eu tô curioso pra ver como é que ele vai reagir esse ano. Mas, realmente, assim, o que preocupa mais é a situação do Piastri, né? E o Verstappen, franco atirador.